Recriar o espírito, né? Isso aqui que eu falo que eu sou apaixonado por essa área, que é a área de alegria, né? As pessoas devem se sentir bem e ter alegria onde estão. Seriedade não é sinônimo de tristeza, ou melhor, né? Tristeza não é sinônimo de seriedade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tristeza é sinônimo de problema. Então, alegria de estar vivo, alegria de estar respirando, alegria de que a gente não paga taxa de ar, entendeu? E a gente vive de ar. Então, esse ambiente, quem tem que cuidar é o líder. Porque se você prestar atenção, sempre tem alguém que tem aquela nuvenzinha negra na cabeça, né? Anda, ó Deus, ó lua, ó não sei o quê. Então, recriar o espírito, né? Manter essa alegria de fazer parte de uma organização, alegria de estar fazendo uma tarefa que vai ter o resultado lá no final, certo? Então, isso é uma competência essencial. Inovar a obra. Quem fala isso é o Sérgio Cortella, inclusive um livro bem interessante sobre liderança. Liderar pressupõe a capacidade de se inventar, de buscar novos métodos e soluções. Então, sempre estou renovando. Ainda mais agora com a questão de tecnologia, com a questão de globalização, você consegue pela internet ver coisas que as pessoas estão fazendo em outro lugar, em outro mundo, em uma outra situação. Então, você tem que estar conectado, mas com essa alegria, não com a preocupação que você tem que estar sabendo mais que o seu subordinado. Presta bem atenção nisso. Você está sempre que está se inovando, você se inovando como pessoa. E isso vai refletir na sua competência como liderança. Certo? Então, empreender o futuro. Ver, construir algo maior, né? Não nascemos prontos. Também não somos inéditos. Mas tampouco somos ilhas. Nós dependemos das pessoas para que isso funcione, para que eu veja o futuro, para que eu construa o futuro. E isso que é gostoso no trabalho em equipe. Nós não somos isolados, nós somos dentro de um grupo de pessoas com inteligências diferentes, com percepções diferentes, com gostos diferentes, que pode construir algo novo, empreender algo no futuro. É isso que dá vontade de trabalhar, é isso que dá vontade de ir para as suas atividades diárias. Né? Então, o ser humano, uma das competências do líder é lidar com pessoas, lidar com o ser humano, e o ser humano é uma caixinha de surpresa. Dentro do marketing, a gente chama que, né, o ser humano é um iceberg, tá? Porque aqui, ó, a ação, o comportamento é aquilo que eu consigo ver. É aquilo que eu estou vendo, que eu consigo ver se ele está triste, consigo ver se ele está alegre, consigo ver se ele está entusiasmado. O que eu não consigo ver, que está dentro, que demora tempo, que demora paciência, são os motivos que eu tenho esse comportamento, tá? As causas, né? Que eu tenho essa ação, esse comportamento, que pode ser necessidade, as suas crenças, uma atitude positiva ou negativa, né? A sua percepção de mundo, preconceitos. Eu já tive dificuldade no lugar que eu trabalhei, onde todos eram evangélicos, eu era a única católica. Então, eu tive, como líder, ter que ter um jogo de cintura para lidar com aquela situação, de conseguir separar os temas, para não deixar ninguém magoado e nem tampouco dar espaço para que as pessoas invadissem a minha... Né? Porque a tendência é eles forçarem ou me colocarem até no papel, né, da crença deles, de me puxar para a religião deles. Tinha que ter todo um trabalho e um cuidado de separar as coisas, de respeitar a religião deles, mas que colocasse também uma questão de respeito, né? Que respeitasse também a posição. Imagina, quando eu cheguei eu fiquei um pouco deslocada, mas rapidamente eu consegui lidar com a situação, pela minha capacidade que eu tenho de conversar, de lidar, mas teve alguns momentos que eu tive que ser autocrática, de colocar assim, não, esse assunto a gente não fala agora, a gente pode falar depois. Né? Então, entra aqui na questões de preços, de crenças, de preconceitos, né? A motivação, os seus hábitos, estado de espírito. Nem todo mundo acorda com um sorriso na orelha. Né? Você não sabe o que a pessoa passou, né? Você pode até saber, mas você tem que saber, se entendeu, você viu o comportamento, mas você tem que ter paciência de entender a causa. Né? Na área de call center, por exemplo, da indústria farmacêutica, onde tem muita tensão, né, o líder tem que ser muito sensível quando percebe que o atendente ele já está num ponto de nível de estresse muito alto. Você tem que saber tirá-lo daquela situação, né, para colocar para descanso, alguma coisa. Mas você que está observando, você tem que identificar que pode ser que tenha uma causa, ele não está bem. Né? Agora,
Aprenda a diferenciar. A pessoa não está bem naquele momento e tem pessoas que nunca estão bem. Né? Que pode ser o líder negativo, aquele que puxa as pessoas para baixo. Né? No último caso, gente, a gente não pode ter dó de cortar. Se é o caso, tem que cortar. Né? Então, a gente não tem que lidar ou sustentar uma situação infinitamente. Não, um líder ele tem que ajustar a sua equipe que dá melhor resultado para a organização. Certo? Então, preste atenção que dentro desse iceberg, você está vendo só o resultado. Você tem que ver as causas, os motivos que está levando aquele resultado, né? Por exemplo, se ele está bem, se ele está alegre, o que faz ele ficar bem? O que faz ele ficar alegre? Quais são os tipos de movimento à volta dele que faz com que a reação dele seja positiva e entusiasmada, né? Então, essa sensibilidade tem que ter um pouco de termômetro, porque o ser humano é complexo, tá? Então, isso quando a gente fala de motivos, de motivação, eu vou trazer aqui uma teoria, né, que é a teoria de Maslow, que Maslow coloca a teoria em várias hierarquias, né? Então vamos ver a primeira hierarquia, tá? Que é a necessidade fisiológica. Vou colocar todas as hierarquias, a gente vai discutindo junto todas, tá? Então, a hierarquia de necessidade de Maslow, ele coloca 5 níveis de necessidades. Qual que é a primeira? Que não tem jeito, tá? Necessidade fisiológica, comida, água, sono, né? Tem funcionário, depende da situação, que tem que sair muito cedo de casa, chega numa hora que ele está visivelmente cansado, não tem como, não tem, sabe? Ou você arruma um lugar para ele descansar, ou muda o horário dele. Isso é da natureza humana. Vem primeiro, fome. Então, existe uma discussão agora, salário não motiva funcionário, desde que essa necessidade esteja resolvida. Que ele tenha comida dentro de casa, né? Que ele está sendo bem alimentado. Existem áreas e funções. Por que que veio a situação de dar café da manhã para funcionário em alguns lugares? Porque a pessoa vinha com fome. Aí ele não aprende, não consegue, não escuta. Quem já passou por essa situação? Não precisa nem falar comigo que eu estou com fome, né? Porque realmente você está focado na necessidade fisiológica, é básico. Então você tem que garantir que pelo menos isso está resolvido. Tá? Porque isso estando resolvido, eu consigo outra performance do funcionário. Ok, né? Na teoria de Maslow, né, de motivação, de necessidade, bom, estou com a barriguinha cheia, estou bem. Ok, qual é o próximo nível? Necessidade de segurança, necessidade de proteção. E hoje, o trabalho é um lugar de segurança. Um dos maiores medos do ser humano, do funcionário, é perder o emprego. Porque ele tem família para sustentar, é um pesadelo. E existe empresa que mantém um tipo de administração ou um tipo de liderança, que é a administração do medo, que fala assim, cuidado, hein? Você pode perder seu emprego. Né? Isso é uma pressão sob o medo. Por quê? É a base de sustentação do funcionário, né? Do ser humano. A sua dignidade, eu me sentir seguro, é onde eu vou ter proteção da minha casa. Existem vários casos de moradores de rua que um dia teve casa e perdeu tudo, perdeu o emprego e perdeu tudo. Então, eu estou com a minha barriguinha cheia, né? Estou me sentindo seguro, porque eu consigo pagar meu aluguel, eu consigo pagar, né? Existe um outro nível de necessidade, que aqui o líder é fundamental, a necessidade social, né? A necessidade de pertencer a algo, sensação de pertencer. Eu faço parte desse grupo, né? Eu sou aceita, eu estou inserida, eu não sou um isolado qualquer, né? Eu não estou lá o patinho feio isolado no canto. Então, isso é uma necessidade humana, certo? Qual seria uma outra? Tá? Uma outra necessidade, a necessidade de autoestima. Aqui vem a questão de autovalorização. Lembra que nós vimos lá, né? De autovalorização, eu tenho que ter valor. Isso vem de autoestima, de reconhecimento, certo? Então, o reconhecimento, isso é um líder, é fundamental falar, né? Eu conheço você como um colaborador, como um funcionário que faz parte da equipe. Então, o líder tem que prestar bem atenção nesse iceberg humano, né? Em que ponto de necessidade o seu colaborador está, né? O funcionário está. Está tudo resolvido? Quer dizer, ele se sente seguro, ele faz parte da equipe. O que está faltando? Talvez falta reconhecimento, tá?
O reconhecimento às vezes é na fala, né? Às vezes é no reconhecimento mesmo corporal, de falar, sabe, de falar, puxa, muito legal essa parte que você fez, né? Que legal que você teve essa ideia. Gente, isso, porque a gente lembra muito de criticar, que é a linha do 8, né? 8 ou 80. E o ser humano, engraçado, ele tende a ver o que está errado. O ser humano tende a fazer isso e, quando a gente chama nossa cultura latina, tende a ver que está errado. Nessa situação que eu falo que eu sou voluntária, nós fizemos um projeto e eu pedi que as pessoas colocassem pontos positivos e pontos negativos do evento que a gente fez. Foi até hilário, né? Porque a maioria colocou 3 pontos positivos e 25 negativos. Precisamos melhorar isso, melhorar aquilo, né? A gente sempre tem que, parece que é uma questão de autoestima, não entendo muito bem para que razão é essa, né? Mas assim, existe os europeus uma outra linha, né, dos nórdicos, né, que são países de uma outra estrutura, que eles têm uma tendência de ver o que está certo. Não, isso está certo, isso é positivo, tem um entusiasmo pelo positivo. Então isso é um exercício diário, de ver o que está fazendo de certo, de ver o que está fazendo de bom. E lógico, eu não vou deixar de criticar, mas tem que ter uma medida certa, porque só levar lambada, né? Se isso é chamar a atenção, isso é uma coisa que frustra, né? Dá aquela sensação que você nunca faz nada certo. E existe um foco, eu percebo às vezes em alguns trabalhos, alguns projetos, que só recebe e-mail para falar aquilo estava errado, mas dificilmente você recebe, né, uma mensagem e-mail de falar, poxa, que legal que você fez, né? Posso até, dentro de uma atividade, de ter pontos positivos, negativos, eu sempre dou ênfase no positivo, né? E falo do negativo. Podemos fazer melhor assim. Da próxima vez podemos fazer assim. Mas está muito legal dessa forma, tá? Porque o reconhecimento é natural do ser humano. Aqui não é. Essa teoria foi uma teoria de reconhecimento de como o ser humano funciona. E por último, a autorrealização, né? São os sonhos, né? Eu já trabalhei com projetos onde o sonho do aluno era estudar, né? Não era nem estar fazendo isso nem aquilo. Eu dei aula em periferia, no colegial, e eu dei aula para aluno que fazia 20, 25 anos que não estava dentro de uma sala, né, de uma cadeira de estudo. E por que ele estava estudando? Para melhorar a performance? Não, ele estava estudando porque era sonho dele estudar. Que ele pequeno, ele via que as crianças indo para a escola e ele não podia, por N motivos, porque não tinha roupa, não, né? Aí, e chegou no momento que agora eu posso estudar. Então, isso foi assim, acho que talvez a experiência mais forte que eu tive na minha vida e que me ensinou muito, né? Essa questão de fazer parte de um grupo, de estar incluso, de ser acolhido em um projeto maior, tá bom? Então, realização, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? O sonho, você descobrir o que te autorrealiza. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela fez o mestrado, o doutorado dela foi fazer em oceanografia. Perguntei, mulher, você está louca? O que você vai fazer em oceanografia? Ela falou, porque eu adoro. Meu sonho sempre foi isso. Agora que eu já fiz meu mestrado em educação, que a minha carreira agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. Então, muita gente se realiza com viagem, se realiza, né, com a construção da sua casa, se realiza. Então, isso faz parte do ser humano. Não é nada inventado, né? Lembra lá que o ser humano procura excelência, ele quer excelência. Então, nesses estágios aqui, você tem que entender que às vezes o seu funcionário precisa ser reconhecido para pular esse estágio, né, de realizar sonho, de chegar numa posição mais elevada, né? Não questões de hierarquia, mas mesmo como ser humano, né? Conseguir o melhor, o máximo do seu potencial. Tá? Essa questão, né, que influi na questão da motivação, que é o papel do líder, que a gente chama de qualidade dos serviços, né? Que chama o ambiente. Isso é o ciclo de valor que é chamado dentro das organizações na área de serviço e pode ser usado em qualquer organização, né? Que através da qualidade dos serviços internos, que esse ambiente legal, que esse ambiente gostoso de equipe, esse trabalho motivador, vai criar uma satisfação do funcionário, né? Esse ambiente, essa qualidade de vida que ele tem, vai criar a satisfação do funcionário. E o que isso vai provocar em seguida? Vai provocar a retenção. Ele não vai trocar por qualquer R$50 por nem o ticket de refeição. Ele gosta daquele lugar. Quem já não ficou num lugar assim que não ganha tão bem, mas é tão gostoso? Eu já cometi o erro de sair de uma empresa que eu gostava muito para ir
para uma outra empresa porque o salário era muito melhor, era uma empresa multinacional, eu fiquei iludida por essa situação. O que me gerou foi uma incrível e enorme depressão, porque eu simplesmente não me sentia bem lá dentro, né? Fiquei com saudade dos meus amigos, do ambiente que eu tinha antes, né? Como o funcionário tem retenção, ele fica mais tempo nessa organização, ele aprende mais sobre ela, ele melhora, ele tem um aperfeiçoamento melhor das suas atividades. E qual que é o resultado disso? Ele tem uma qualidade melhor de serviços. Ele trabalha melhor, o resultado dele é melhor. E o que isso gera? Satisfação do nosso cliente, que afinal de contas nós temos um cliente lá na ponta, né? Então, gera satisfação. O que isso gera? Lucro. Então, queridos líderes, você ter uma qualidade, um ambiente interno bom, isso traz dinheiro. Ter seu funcionário bem motivado, entusiasmado, ciente do que ele tem que fazer, né? Claro com seus objetivos, né? Porquê das tarefas. Eu conheço muita gente que trabalha, né? Que a gente chama, como chama aquele ratinho que fica rodando, né? Na gaiola, aquele hamster, né? Ele fica só correndo, só que a gaiolinha dele não está engatada em outras gaiolas, não está engatado na engrenagem complexa da organização. Ele fica trabalhando, mas sem sentido, né? Então, o líder tem esse papel de fazer, você está fazendo isso para esse resultado. Você está complementando essa atividade para esse resultado. O líder ele tem essa visão e deixa muito claro, então é totalmente diferente. Aquela história do pedreiro, né? Que está fazendo um muro, você pergunta para o pedreiro que está colocando um tijolo em cima do tijolo, o que você está fazendo? Estou fazendo um muro. Pergunta para a pessoa que está fazendo a mesma coisa, o que você está fazendo? Estou fazendo uma catedral. A atividade é a mesma, tá? Então tem gente que fica fazendo um muro a vida inteira e nunca constrói uma catedral. E o líder tem que falar, essa pecinha que você está colocando aí vai ser o batente da catedral. Que lá são lá os objetivos estratégicos lá de cima. Certo? Claro. Né? Então vamos lá, um resumo, né? Nós estamos já acabando na nossa aulinha, né? Resumo, o líder, primeiro, faz com que os subordinados tenham satisfação e se sintam realizados em executar o que ele quer. Ele não está obedecendo, né? Eu estou fazendo uma atividade que eu sei porque que eu estou executando. Um líder, ele tem seguidores, não subordinados. Todos cumprem as suas determinações sem encará-los como ordem. Quem já não fez, às vezes, uma atividade desagradável, mas fala assim, não, chefe, para você eu faço. Não é não? É totalmente diferente, não é? Vocês concordam comigo? Poxa, tenho que fazer isso, vou ter que virar à noite, se for o caso. Então aí, vamos lá. É. Agora, quando obriga você a fazer, você até faz, mas com certeza a qualidade não é a mesma, né? O líder, o verdadeiro líder, ele não comanda pelo medo. Aquele que fala, cuidado se você vai perder seu emprego, né? Ele transmite segurança, confiança. Olha quantas vezes nós falamos de confiança hoje, né? Ele inspira lealdade, né? Ele é confidente, ele deixa as pessoas à vontade de expor seus pontos de vista, as suas ideias. Né? É o saber conversar, né? Então saber ouvir e vocês viram aonde implica isso, né? Como implica numa pessoa que tem medo de falar a verdade, de se abrir, o que pode ocorrer isso, né? O líder ele tem senso de justiça, tá? E não toma decisões injustas, seus atos são transparentes. Você conhece aquela pessoa? Quem já não trabalhou com uma pessoa que você não sabe o que vem depois, né? Eu já trabalhei com gente que aquele sorrisinho maroto, você fala, não sei se ele está gostando ou se ele está arquitetando algo, né, para me prejudicar. Então, antes de ser um grande líder, a gente tem que se desenvolver uma grande pessoa. Tá? Então, como diz Sérgio Cortella, né? Então, o que é um líder? Ele é um instrutor e um parceiro de asas. Ele te leva para um lugar superior, né? Ele te leva para sonhos, ele te coloca numa situação que te dá sentido a ponto de você enxergar o futuro. Né? Adorei essa frase, né? Um parceiro de asas que te leva num patamar mais alto do que aquilo que você consegue ver.
Todo mundo fala em liderança, é a competência mais exigida, mas não entende a profundidade humana que exige um líder. Não deixa para trás as competências técnicas, hein? Eu tenho que saber fazer, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, eu tenho que entender o porquê que eu estou fazendo. Então, mas eu posso ter competência técnica, mas se eu não desenvolver essa competência comportamental, de saber lidar com pessoas, de entender, de ser sensível às necessidades alheias, essa competência técnica não vai valer de nada. Tem muita gente que senta na sua competência técnica, né? Eu conheço, eu sou bom, que não tem nada contra, você tem que ser bom e ser melhor naquilo que você faz, mas às vezes tem uma insensibilidade para tratar com a equipe, que aquele conhecimento técnico vai ralo abaixo, né? É mal aproveitado. Ele é mal construído, ele não é usado nem para construir uma catedral e nem um barraquinho, ele é desperdiçado. Quem vai valorizar essa competência técnica do líder é a equipe. E não tem prazer melhor de falar, nós fizemos, né? E comemorar um projeto legal, comemorar um crescimento, né? E é mais gostoso você fazer isso em grupo, né? Em equipe. Então, nesse norte, né, que é essa bússola, né, que o líder tem que deixar claro para a direção que nós temos que usar, eu vou usar uma regrinha minha, pessoal, que dá muito certo, né, que eu chamo de o poder dos sonhos. Eu tenho essa mania de perguntar, o que você sonhar, o que você vai ser quando crescer? Né? O que você sonhava em ser quando crescer? Aonde você quer chegar? Adoro descobrir, né, esses sonhos. Às vezes a pessoa deixa, quando eu era pequena eu queria ser, por que você não fez? Agora já estou velho. Não, por que não continuar? Por que não alcançar? Por que não continuar, pelo menos brincar, né? E que você pode conseguir esse sonho, por que não? Né? É uma tentativa, é uma possibilidade. E eu dou um bom exemplo, que eu tive a oportunidade de conhecer a Ângela Hirata, que é a responsável pela mudança né, da Havaianas, né, o chinelo Havaianas, que era um chinelo, né, virou sandália. Simplesmente eu tive a oportunidade de ouvir ela falar isso, né? Que ela falou, meu sonho era transformar uma marca 100% brasileira num ícone internacional. E eu tive a oportunidade de ouvir ela contando a história dela, o que ela passou, para convencer as pessoas a fazer um chinelo diferente, um chinelo colorido, né? Que é puro design, não mudou nada. E ela conseguiu simplesmente um trabalho maravilhoso, porque era sonho dela. Então, sonho é uma movimentação que realmente remove montanhas e constrói castelos e catedrais, e eu tenho visto que funciona bem. E esses dias, um tempo atrás, a minha mãe me lembrou que meu sonho era ser professora, quando eu era pequena, que eu não lembrava. E eu demorei para começar, eu tinha esquecido do meu sonho. E a minha vida realmente deu um salto quando eu comecei a dar aula e, por sorte, comecei a dar aula na periferia com essas pessoas que tinham o sonho de estudar, né? Então, essa técnica de descobrir o sonho é bem motivadora, né? Então, como diz o Daley, né, não é nada mais eficaz e compensador do que demonstrar interesse sincero pelos outros. Não é nada demais, é interesse sincero mesmo. Toda pessoa é um mundo diferente, é um universo diferente, é uma experiência diferente, e vale a pena ter essa sinceridade, simplesmente de se interessar pelo outro, sendo seu subordinado ou não. Isso é um exercício. Cada pessoa que você conhece tem algo de diferente que pode te trazer um olhar, pelo menos um olhar diferente, né? Então, eu gosto muito de usar, eu sou mestre em hospitalidade, né? Essa frase de uma professora, que é uma professora portuguesa, que ela falava, né? A hospitalidade pode dizer-se, manifestar-se de muitas maneiras, pelas palavras, pelos gestos, pelas leis e pela pluralidade imensa de formas de gerir os tempos e espaço que nos coube viver. Então, já que nos coube viver nesse espaço, que seja na organização, que seja na nossa casa, que seja a melhor maneira, né? Que as palavras, os gestos, né, nos tornem esse espaço hospitaleiro. Então, eu quero fechar com essa frase, agradecer o tempo que vocês dedicaram para o crescimento, né? E lembrar que vocês vão poder tirar dúvidas comigo pelo e-mail, vai ter o maior prazer em recebê-los e a gente trocar, conhecer você, conhecer os seus sonhos,
Então, não se acanhe, meu querido líder, né? Ou minha querida líder, né? Vamos conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, indicação de livro, fiquem à vontade. Vai ser um prazer trocar experiências com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham descoberto um pouquinho o líder que está dentro de você, que só falta criar asas, né? Muito obrigada e tenha uma boa experiência profissional e pessoal.